lá, vamos voltar? Pessoal, olha só, só para vocês não se assustarem, tá? Tem coisas que são da rotina. Eu lido com muita gente há muito tempo preparando para concurso e também teve minha fase de aluno. Então, bom, primeira coisa, eu estava conversando aqui com alguns alunos no intervalo, né? E principalmente para as FESEX, tem alunos que já estão bem, né? Que já viram a matéria algumas vezes e tal. E falaram assim, Joelson, pô, eu tenho algum problema. Quanto mais eu estudo e aprendo, mais eu percebo que eu não sei nada. Eu falei, parabéns, você está estudando de maneira correta. Então, eu falo assim, então eu estou começando a encontrar alunos maduros, adoro encontrar aluno maduro. Você está olhando uma árvore cheia de fruto verde, mas tem alguém que já está começando a ficar maduro, entendeu? O grau de maturidade vem exatamente nesse momento, você começa a olhar para a prova, você consegue fazer muita coisa já, você consegue evoluir muita coisa, mas ainda assim não você vai estudando, vai acrescentando conteúdo, mas não é suficiente, entendeu? Por que não é suficiente? Não é que não seja suficiente, é que você percebe que o mundo de coisa que falta para você aprender é muito grande. Então, qual é a solução que eu tenho para isso, para vocês também terem certeza que estão estudando de maneira adequada? O caminho que eu vou dar para vocês é o seguinte: mantenham-se em dia sempre com o curso. Sempre, sempre mantenham-se em dia. Porque se você se mantiver em dia com a gente, você vai chegar lá na frente pronto. Tem aluno que, por conta da insegurança, eu estava falando com uma aluna aqui no intervalo, que faz, não diga assim insegurança, ou para se cercar de todos os... Não, eu estou fazendo 2 cursos, estou fazendo 3 cursos. Cara, para que isso? Você vai morrer, é muita coisa, olha só. Absorve aqui, eu vou dar tudo que vocês precisam para passar. O momento da prova é você e a prova. Por exemplo, a maior prova disso, quando você pega lá aqui na prova EOP mesmo, do segundo ao quinto colocado, eles têm a mesma nota praticamente. O primeiro colocado ele tem um 0, pentelésimo a mais. Ah, então é uma pessoa mais iluminada? Eu não sei. Eu posso te falar que esses 10 primeiros colocados estão no mesmo grau de conhecimento. Mas a prova fluiu melhor para um ou para outro, entenderam? Agora, para ela fluir bem para você, você precisa ter feito a sua parte, construir conhecimento. E você está com um grau de maturidade adequado quando você começa a sentir que o conteúdo que você está crescendo, aquele conteúdo, ele é bom, você está maior, mas o mundo ainda é muito grande de conteúdos para você estudar. Sempre vai sentir que falta alguma coisa. E olha, eu fiz 3 anos a prova até passar. E nas 3 vezes eu sempre senti que falta mais alguma coisa. Eu sempre fui para a prova assim, puxa, mas se eu tivesse mais uma semana, eu conseguia. Foram 3 vezes a mesma sensação. É isso aí. E ainda assim você tem que chegar pronto. Então, se você ficar em dia comigo, você vai bem. Tem que ficar em dia comigo, com o cronograma do curso. Se você seguir nesse trilhozinho, fique tranquilo que a prova vai chegar lá bem para vocês, tá bom? A gente vai ver agora a teoria neoclássica. É a mais queridinha de prova de todos os tempos, é a neoclássica. Inclusive, pessoas que não são administradoras, quando eles falam assim, vai cair a administração. É isso aqui, neoclássico. Já viu aqueles concursos públicos que são para qualquer nível superior, mas que é para uma função burocrática? Aí eles falam assim, vai cair conceitos de administração. É basicamente neoclássica. Quando no máximo eles botam uma teoria das relações humanas e burocrática ali para dar uma quebrada. Mas é neoclássica, tá? Então a neoclássica é uma matéria muito grande, porque ela traz uma inovação no estudo da estrutura organizacional enorme. E a gente vai ver ela aqui agora, tá bom? Outros nomes da teoria neoclássica: escola operacional, ou escola do processo administrativo, ou abordagem universalista da administração. Tá? Eu sempre boto outros nomes, porque se cair na prova cobrando pelos outros nomes, você precisa saber. Tudo bem? Escola operacional, por ser um movimento heterogêneo, não totalmente alinhado dentro de uma organização comum. A ideia deles é estudar o que é o funcionamento da organização. Escola do processo administrativo, porque ele consolidou, consagrou, né, o PODC como administração. Administrar é planejar, organizar, dirigir e controlar. O PODC agora se tornou muito forte. E a abordagem universalista da administração, por causa de uma palavra que já caiu muito em prova, falando assim, olha, é uma teoria eclética. Qual é a resposta? Neoclássica.
É uma teoria eclética, eu estou falando de neoclássica. Não pode perder essa questão, ok? Que absorveu a influência de todas as teorias que antecederam, especialmente a teoria clássica. Interessante, ela é uma abordagem universalista da administração, exatamente porque ela não veio com teorias totalmente novas, mas ela veio com uma colocação e uma adequação de todas as teorias que antecederam ela. Por isso ela é universalista e ela é eclética. Okay? Continuando aqui, características gerais da neoclássica. Reafirmação dos postulados clássicos. Ela é neoclássica, né? Ela pega os conceitos do clássico e reafirma. Ela fala que realmente é importante estudar a estrutura, o todo organizacional, as inter-relações, as departamentalizações, a divisão do trabalho em nível vertical e horizontal. Ela fala isso aqui é importante demais. Reafirmação dos postulados clássicos. Ecletismo da teoria neoclássica, porque ela absorveu todas as teorias que antecederam. Os PGA, e eu já vi cair em prova falando que, porque os princípios gerais da administração, quando falar princípios gerais da administração, tem que vir na sua mente, PGA. Princípios gerais da administração, PGA, porque o PGA é o PODC. Sabe aquela coisa? Falou, porque os princípios gerais, porque a administração tem princípios gerais. A administração tem princípios gerais, PGA. O PGA é o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. Ok? Tem que saber. Resultados almejados, eficiência e eficácia. Olha que interessante. E eu quero que você puxe uma setinha. Eficiência, porque estudou a estrutura da organização e os modelos de departamentalização. Eficiência por causa disso. E eficácia, por quê? Quem me ajuda? Porque nela vai surgir uma abordagem chamada APO, Administração por Objetivos. E o objetivo é resultado, é fins, é eficácia. São fins, são eficácia, ok? ênfase nos objetivos e resultados foi da APO. É uma abordagem prescritiva e normativa. Caramba, Jó, você só me deu prescritiva e normativa até agora. Pode cair em prova, hein? Porque eu já falei que a científica é prescritiva e normativa, a clássica é prescritiva e normativa, a relações humanas é prescritiva e normativa, e agora a neoclássica é prescritiva e normativa. Quem é o homem da teoria neoclássica? Ele fala que é um homem com características duplas. Ele é um homem organizacional e administrativo. Então, de prova, quem é o homem da teoria neoclássica? É o organizacional e administrativo. É a única teoria que tem dois homens. O resto é tudo um homem só para a teoria. Aqui não, são dois. Então, primeiro ele vai descrever para mim quem é o homem organizacional. Pessoal, o homem organizacional, ele convive nas organizações. Ele nasce num contexto de organizações, vive num contexto de organizações e depende das organizações para viver, para interagir, ok? Porque ele, em cada organização que ele está, ele tem uma função, ele tem um papel diferente, ok? Então, na minha casa eu sou o pai, no curso eu sou o professor, no quartel eu sou o capitão-chefe de um setor. Não é diferente? E na casa dos meus pais eu sou o filho. Os papéis são diferentes. Homem organizacional. Flexibilidade. O que se exige desse homem organizacional? Ele vive no meio de um monte de lugares. Ele é o quê? Flexibilidade em face da diversidade de papéis desempenhados. Ele tem que ser flexível. Eu sei que para o meu pai eu falo sim, senhor. E lá no meu quartel, para os meus subordinados, eu dou ordens. E eu ouço um pouco também, tento ser um pouco consultivo, sempre que possível. Então, assim, mas dentro de casa, eu falo sim, senhora. Flexibilidade. E para as crianças? Tu vai fazer, eu mando lá nas crianças. Participação simultânea, só nas crianças. Participação simultânea, assim, minha esposa não tinha dado ordem antes, claro. Tô brincando. Participação simultânea em vários sistemas sociais e variações de papéis sociais. Indivíduo habilitado a mudanças rápidas e contínuas. O tempo todo você está com papéis e funções diferentes.
ok? Tolerância às frustrações. Por quê? Porque nesse convívio nem tudo vai dar certo o tempo todo. E que se você não alcança um objetivo como você queria, isso é frustração. Porque você entende que pode haver um ganho futuro, você segura a onda. Capacidade de adiar recompensas. Às vezes a recompensa não vem quando você quer, mas ela vai chegar. Então você persiste ali nas atividades, naquele modelo organizacional. Permanente desejo de realização. E isso aqui foi, quem foi que falou isso aqui? Acho que foi o Maximiano. Ele é o homem político. Eu gostei demais disso aqui. Ele age estrategicamente para o atingimento de metas e objetivos organizacionais. Ele age estrategicamente, ele planeja bem o que ele quer fazer e onde ele vai alcançar. Ele age estrategicamente. Muito legal. Esse é o homem organizacional, que tem papéis diferentes. Isso aqui cai na prova de vocês, já caiu muito e pode cair de novo. Tem coisa que está na moda para sempre. Acho que eles nunca vão esquecer isso aqui. Que o homem organizacional tem essas 5 características, você tem que saber. Ok? E já o homem administrativo, eu sou fã demais do homem administrativo. Aqui eu estou falando de nós, administradores. Espera-se de nós que nós sejamos esse homem administrativo. Quem é o homem administrativo? Eu digo que ele só tem uma certeza. Qual é a certeza do homem administrativo? Que ele não sabe todas as variáveis que estão à volta. Ele não domina todas as coisas. O mundo muda o tempo todo, o ambiente muda o tempo todo. Então ele tem como ter certeza de tudo? Não. Ainda assim, o homem administrativo, ele é o tomador de decisões. Se ele é o tomador de decisões num ambiente que ele não domina todas as variáveis, ele vai conseguir. Se eu dominasse todas as variáveis, eu podia ser o maximizante, o otimizador, aquele que consegue buscar a máxima eficiência. Eu só acredito que é possível ter a máxima eficiência se eu domino todas as variáveis à minha volta. É por isso que a teoria científica e a clássica acreditavam na possibilidade de se buscar a máxima eficiência. Porque eles acreditavam que dominavam todas as variáveis à sua volta. Lógico, eles não levam para fora, só levam para dentro da organização. A gente chama isso de visão míope. Porque o míope, quanto maior a distância, menos ele enxerga bem de perto. A gente chama isso de olhar para o espelho ao invés de olhar pela janela. Você continua olhando para dentro. Você acha que domina todas as variáveis à sua volta. Agora, o homem administrativo não. Ele tem plena consciência de que o ambiente muda o tempo todo, que ele não domina todas as variáveis, ainda assim ele tem que tomar decisões. Então a decisão dele vai ser a otimizante, a máxima eficiência. Ele busca? Não. Ele busca o que é satisfatório. Satisfacer, é o termo que eles usam. Ele é satisfatório. Eu busco uma alternativa que solucione o que eu preciso, seja satisfatória. Mas eu tenho certeza que a essa minha alternativa talvez houvesse uma solução ainda melhor. Só que eu não domino variáveis suficientes para ter esse nível de decisão. Então, o homem administrativo é o tomador de decisões, que decide em um ambiente que ele não domina todas as variáveis. Ainda assim, ele tem que decidir. Logo, ele busca alternativas satisfatórias, nunca otimizantes. Ok? Ele é satisfaciente. Ele é o tomador de decisões. Eu gosto muito. Eficiência e eficácia. Essa deu pano para manga. Sempre dá pano para manga. Tanto os FSEX quanto a EOP já cobraram um item de uma tabela que eu vou mostrar para vocês. Os dois já cobraram e derrubaram meio mundo quando caiu aquele item que eu vou mostrar para vocês. Mas como o bandido volta à cena do crime, eles podem voltar lá de novo. Então, cuidado, tá? Qual a diferença de eficiência para eficácia? Eficiência é gestão de meios. Eficácia é gestão de fins, resultados. Olha, as organizações de antigamente, lá o modelo clássico, eles buscavam a máxima eficiência. E para um funcionário, o que seria a máxima eficiência? Chega no horário, faz a atividade dele, que se espera, para almoçar na hora certa, volta na hora certa, produz mais um pouquinho, na hora de ir embora ele vai embora. Isso é eficiência. Gestão de meios, ele conseguiu fazer a rotina dele acontecer. Eficiência está cuidando da rotina. Agora, e se eu falasse em termos de eficácia? Esse funcionário produziu o que se esperava que ele produzisse? Alcançou o resultado que deveria alcançar? Sabe, aí as organizações orgânicas, como por exemplo Google, né? Ou como organizações de produtividade de conhecimento, trabalham com conhecimento,
Ele não está preocupado quando começa o seu expediente e quando acaba, não. Não está preocupado com isso. Ele está preocupado se você conseguiu trazer uma inovação, um conteúdo novo. Ou seja, eu não estou preocupado com a eficiência, com como, se você chega cedo, se você chega... Eu estou mais preocupado com o resultado. O que você espera de um vendedor numa loja que trabalha com venda, comissão de venda, gestão por competências, né? Então, você é vendedor. Eu espero que você venda muito. Adianta você chegar na hora certa e sair na hora certa e não vender nada? Não é isso que a empresa espera de você. Aí tem um vendedor lá, todo atrapalhado. Ele chega atrasado, todo enrolado. Mas quando ele começa a vender, vende. Aí acabou. Olha, eu tenho que sair mais cedo. Deixa eu ver a produtividade dele. É 3 vezes mais que o outro. Pode ir, meu filho. E volta amanhã, tenta chegar mais cedo, que eu ganho mais se você chegar mais cedo. Olha só, eu não estou preocupado com eficiência, estou preocupado com eficácia. Aí no serviço público a gente tem que entender isso, né? Porque às vezes em serviço público, chegar na hora e sair na hora, tá muito bom, eu atingi o que esperava de mim. Só que esquece a eficácia. Atendimento ao usuário, atendimento ao cidadão. Entendeu? Que eficiência também é medida por produtividade, mas cada tipo de trabalho se espera algum nível de eficácia. E a eficácia tem a ver com os resultados que você tem que alcançar. Ok? Tudo bem? Então, se eu falar para uma organização, eficiência é a gestão dos meios da organização, é olhar para dentro como ela funciona. Se ela gerencia bem seus recursos, se ela tem menos sobra, menos refúgio, menos quebra, menos desperdício, isso é eficiência. E eficácia? Produto de qualidade na mão do cliente. Aí eu sempre pergunto, qual você prefere, eficiência ou eficácia para a sua organização? Eficácia. As organizações de hoje são organizações de eficácia. Você não está preocupado de onde veio e para onde vai, tem que chegar para você. Eficácia, ok? Eficácia, objetivos, fins. Eficiência, recursos, meios, ok? Aí a tabelinha. A tabelinha. Sempre que cai, são esse versus esse. Aqui. Não, esse aqui é só o conceitual, né? É esse versus esse que cai na prova. Mas eu falo todo ano. E aí, quando eles cobram, sempre tem alguém que escorregou na casca de banana. Eficiência, ênfase nos meios. Eficácia, ênfase nos resultados. Eficiência, fazer corretamente. A forma correta de fazer. Que não quebra, que não gera recurso, refúgio. Eficácia, fazer as coisas certas. Não adianta eu fazer corretamente a coisa errada. Ó, tá pronto, ó, tô fazendo aqui, tô fazendo legal, chefe? Tô fazendo legal? Tá, você tá fazendo legal. Só um detalhe, não é para eu estar fazendo isso não, cara. Tá fazendo muito bem feito, mas não era isso que eu tô fazendo. Eu te pedi para fazer aquilo. Fazer corretamente. Agora aqui, fazer a coisa correta, a coisa certa. Eficiência, resolver problema. Eficácia, atingir objetivo. Eficiência, salvaguardar recurso. O que é salvaguardar recurso? Evitar que haja quebra, desperdício, salvaguardar, vamos lá. Evitar que alguém roube, pode ser? Salvaguardar o recurso? Vamos pensar na segurança do recurso? Salvaguardar o recurso, ele está aqui, está bem cuidado. Tudo bem? E olha aqui na eficácia, otimizar o uso de recurso. É fazer que esse recurso renda mais. É com 10 reais de recurso, eu fazia um produto de 20 reais. Agora não, consigo fazer 25 reais com o mesmo 10 reais de recurso. Eu otimizei o uso do recurso. Eu alcancei mais resultados por meio do recurso. Isso aqui tem a ver com que conceito? Também interessante, escalabilidade. Você foi lá para a gestão de... Foi longe, hein? Mas tem tudo a ver, sim. Só que eu quero um outro conceito. É o primo da eficiência. É uma das versões da eficiência. Economicidade. Otimizar o uso de recurso é você fazer com que o mesmo recurso me dê bem mais resultados. Por isso, se o mesmo recurso me dá bem mais resultados, por isso que ele está aqui na eficácia, porque eficácia é ligada a resultados. Apesar de estar usando o termo recurso, que é um termo típico de interior de um processo, que não tem nada a ver com resultado, o termo recurso, em princípio, mas quando ele botou otimizar o uso de recurso, ele falou fazer com que o mesmo recurso me dê mais resultados. Otimizar o uso de recurso maximiza o meu resultado. Ok?
Ou maximizar o uso do recurso me dá melhores resultados. Então, se aumenta os meus resultados, isso aqui, você pode puxar uma seta e botar assim, aumenta os resultados. Para você entender por que isso aqui está no campo da eficácia. Agora, em termos de conceito, isso me lembra também a economicidade, que é o primo da eficiência, né? É um parente da eficiência. Só que eu não quero causar confusão na cabeça de vocês aqui agora, então deixa quieto. Aqui o foco é entender que eu consigo mais resultados se eu gerenciar melhor os meus recursos. Tá bom? E aqui eu estou falando de proteger, salvaguardar o meu recurso. Eu não estou fazendo ele render mais. Eu só estou fazendo ele não se estragar, não se perder, não usar de maneira inadequada. Tudo bem? Cumprir tarefas e obrigações, eficiência. Obter resultados, eficácia. Fiz todas as minhas obrigações, mas não fiz nada, não consegui produzir nada. Não, aqui eu consegui um resultado, eficácia. Treinar o subordinado, eficiência. Dar eficácia ao subordinado, eficácia. Manter máquinas, fazer manutenção da máquina, manter a máquina é eficiência. Agora, máquinas em funcionamento, eficácia. Quando ela está funcionando, ela está produzindo, eficácia. Agora, a manutenção da máquina, ela está parada. Para poder não parar de funcionar, eu paro ela para cuidar dela. Então, eficiência. Aí aqui, os emblemáticos que facilita a gente guardar, né? Frequentar a igreja eficiência. Você pode frequentar a igreja porque alguém te pediu para ir. Você pode... Agora, praticar valores religiosos, quer dizer que você está internalizando. Eficácia. Quer dizer que ir lá te deu algum tipo de resultado. Eficiência. Rezar. Tu está lá pedindo Deus, isso aqui. Eficácia. Ir para o céu. Não adianta você fazer aquilo tudo e ir para o céu, né? Deu ruim. Eficiência. Jogar futebol arte. Eficácia. Ganhar o jogo. Esse último aqui, então, é muito forte sobre eficiência e eficácia, né? Não adianta você ter o jogo mais bonito do mundo para um certo time, se no fim lá, esse time fez um gol contra e perdeu. O outro que jogou pessimamente mal foi eficaz. Eficiência versus eficácia. Qual que você escolhe para sua organização? As organizações de hoje têm que ser organizações de eficácia. Ok? Princípios fundamentais da organização formal. Já vi cair em prova, tá? Mas não é difícil. Divisão do trabalho, especialização, os dois estão juntos, né? A gente já viu lá em administração científica. Quando eu divido o trabalho, eu faço com que o trabalho fique nas menores partes. E se está nas menores partes dividido, quem faz aquela parte menor especializada, muito especializado, o que acontece com ele? Ele se torna o alto especialista. Hierarquia, princípio escalar, e amplitude administrativa. A amplitude administrativa eu já falei com vocês também? Tá. 3 características da autoridade. Autoridade, pessoal, é formal. O pessoal da FAB depois vai ter uma aula toda específica sobre isso, né? Porque aí pega um autor muito específico sobre isso aqui. Mas só para vocês entenderem, a autoridade deriva do cargo. Tá? Sempre, a autoridade deriva do cargo. Ora, se você tem um cargo que te dá uma autoridade, logo você tem também poder. Né? Poder de dar ordem e esperar a obediência. A autoridade é alocada em posições da organização e não em pessoa. Ou seja, a autoridade ela é atrelada a um cargo, a uma posição hierárquica dentro de um organograma. A autoridade é aceita pelo subordinado. Isso aí tem a ver com a aceitação da autoridade, né? Que é um estudo também bem interessante. Como assim a aceitação da autoridade? Lembra um pouquinho a lei da situação, lembra um pouquinho Tem várias teorias que vão entrar aqui nesse contexto. A aceitação da autoridade. O subordinado tem que aceitar a autoridade. Como assim? Imagine que é colocado sobre chefia de um cargo, né, na autoridade, acima de algumas pessoas, um determinado chefe que é um sem moral, um burrão. Ele faz tudo errado, então tem que sempre alguém ir lá e ajudar ele, corrigir ele. Aqueles que estão abaixo dele, em algum momento, vão começar a entrar em conflito. Isso vai gerar conflito. Porque o pessoal não aceita que alguém que te chefia seja um tremendo incompetente, um burrão. E acontece, não acontece? Então, quando você coloca a pessoa, quando você olha para um setor e você vê um tipo de conflito interno, principalmente em relação ao chefe, questiona o chefe o tempo todo, isso acontece até dentro de quartel. Ah, mas lá tem hierarquia. Sim, mas acontece bastante. Questiona,
o chefe manda fazer de um jeito, vão lá e fazem de um outro jeito. Se isso se perdura por muito tempo, esse conflito continuado, é porque não está tendo uma aceitação de autoridade. Ah, Gelson, mas eles são obrigados a aceitarem, porque hierarquicamente manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim, mas isso não resolve a questão do conflito, ele continua acontecendo. Porque é a questão das bases para a solução de um conflito. Ou aquele chefe tem que fazer-se aceito pelo subordinado. Não é agradando o subordinado, mas por meio de competência, outros caminhos para ele mostrar que ele é uma pessoa que está investindo a autoridade no lugar certo. Porque senão continua o conflito. A autoridade tem que ser aceita pelo subordinado. Ok? A autoridade flui abaixo através da hierarquia verticalizada. Técnicas de delegação da autoridade. Delegar a tarefa inteira. Não adianta de delegar uma tarefa, mas esse finzinho aqui é comigo. A pessoa perde identidade com o trabalho. Delegar para a pessoa certa. Delegar a responsabilidade junto com a autoridade. Lembrando, o que é responsabilidade? Dever de prestar contas. Responsabilidade significa dever de prestar contas. A responsabilidade flui, então, acima. Que você presta contas para alguém que está acima, ok? Então, a responsabilidade flui acima. Quando você é colocado sobre a autoridade, você tem poder de dar ordens. Qual é o conceito de autoridade? Poder de dar ordens e esperar a obediência. Tá? E, lógico, deriva de um cargo. A autoridade é formal. O poder que deriva da autoridade acaba sendo um poder formal. Mas ele se vier de um outro tipo de influência, como por exemplo alguma liderança, não necessariamente atrelada ao cargo, então esse poder ele pode derivar ele pode ser um poder informal, que deriva de uma liderança, tá? E não necessariamente de uma autoridade. Então, a responsabilidade flui acima, dever de prestar contas, a autoridade flui abaixo. Proporcionar informação adequada. Então, para delegar a autoridade, a informação tem que ser também dada de maneira adequada. Manter retroação, feedback. Olha, você está indo bem, continua assim. Uma organização, quando começa a descentralizar, a autoridade começa a ser pulverizada para outros cargos, né? Então, nesse momento, a retroação é interessante também. Avaliar e recompensar o desempenho. Descentralização, outro conceito muito forte de prova. A descentralização é a centralização. Aí aqui, para quem vai fazer SFSEX, aqui o Kevenato está muito bom. Para quem vai fazer OP, tem que ver os conceitos do livro do Djalma, que a gente vai dar mais adiante, em outro momento para vocês. Mas aqui tem sido clássico, que também responde boa parte das questões da FAB, Marinha com certeza, Exército também. Tá? 4 elementos que concorrem para a descentralização. Então, o que é descentralizar? Agora, curioso, né? Porque assim, descentralizar é um processo de você retirar parte do poder, da autoridade, das abrangências de um cargo no topo para níveis mais abaixo, tudo bem? Isso é descentralizar, é tirar do centro, né? Fazer com que pessoas mais próximas do cliente tenham o poder de decidir e aquela decisão dele vai ser implementada. Então, imagina que você está conversando com um gerente da sua conta e você precisa de alguma situação. Rotineira, uma coisa boba. Verifica para mim o meu limite bancário, alguma coisa assim. Se tudo ele disser para você que ele não pode, porque ele tem que consultar alguém, você vai mudar de banco. Então, é necessário que ele tenha algum poder para ele resolver 90% do que tem. E aí, só o que fugir à rotina, você leva para o chefe. Então, a ideia da delegação, da descentralização, na verdade, que é o que eu quero falar aqui, a ideia da descentralização é tirar o poder decisório de uma cúpula e descer para níveis mais abaixo, que vão ter poder de decisão próximo do cliente. Por que isso é bom? Porque perto do cliente eu consigo entender melhor a demanda dele para poder atender melhor também. Ok? Já centralizar seria bom por quê? Só para a gente entender, por que alguém mantém centralizado? Porque eu consigo uma uniformidade de decisões. Quando eu descentralizo para vocês, cada um vai tomar de acordo com a necessidade do momento. Mas pode ser que a tua decisão, ela já tenha tomado de maneira melhor uma coisa semelhante ao que você fez. Enquanto eu faço aqui da cúpula, eu consigo um padrão de decisões para pessoas em situações semelhantes.
ok? Então, a centralização tem vantagens e a descentralização tem vantagens. E interessante que uma organização ela pode ser altamente descentralizada, mas lembrem, tem coisas que não se descentraliza. Então, assim, uma decisão estratégica, o nome fala, estratégica. Ela pertence a que nível? A cúpula, ao nível estratégico, ao nível mais alto da organização. Então, quando você descentraliza, aquilo que de repente era estratégico em um dado momento, eles viram, isso aqui não é estratégico, isso aqui é rotineiro. Isso aqui toda hora tem uma decisão desse tipo. Não tem por que ficar aqui na cúpula. Vamos descer para níveis mais abaixo. Então, eu posso descentralizar aquilo que não é estratégico, que não é essencial para a sobrevivência da organização e para a inovação. Ok? Princípio da exceção, é verdade. Agora, vamos ver aqui quatro elementos que concorrem para a descentralização. Complexidade dos problemas empresariais. Complexo igual? Muitas variáveis. Isso é o nosso dicionário, né? Complexo igual. Então, assim, se as organizações se tornam muito complexas, um ambiente de muitas variáveis, esse mesmo contexto de organizações, com avanço tecnológico, informações, intensificação de comunicações, diversificação de linhas de produção, ele requer mais versatilidade, rapidez e precisão das decisões. Ele tem que ter alguém mais próximo do problema para decidir. Isso pede descentralização. Delegação de autoridade colabora para a descentralização? Sim. Isso aqui é interessante porque quando eu delego a autoridade para alguém, eu tiro um pouco do que era meu. Isso tem muito a ver, eu delego a autoridade, eu reconheço uma competência do outro, tem a ver com enriquecimento de cargos, tá? Preste atenção, a delegação de autoridade não é a mesma coisa que a descentralização. Não é não, sabia? A delegação, deixa eu desligar aqui o celular. A delegação de autoridade, então a delegação, ela tem muito a ver com o enriquecimento de cargos, tem a ver, não é a mesma coisa. Quando eu delego, pessoal, eu delego para alguém que eu vi que tinha competência para desenvolver bem uma atividade. Então, a delegação. Mas pensa, se uma atividade estava comigo e eu, de repente, deleguei isso aqui para ela, isso aqui para ela, isso aqui para ela. Quer dizer que eu estou modificando o cargo dela. Ela fazia uma atividade, agora está com outras atividades de nível até mais importante. Tem a ver com o conceito de enriquecimento de cargo lá de Frederick Esberg. Mas não é isso que a gente está trabalhando aqui. A ideia da delegação é que eu reconheço uma pessoa que tem capacidade para desenvolver outras atividades e dou para ele aquelas atividades. Isso é a delegação da competência. Agora, quanto mais eu delego competência na minha organização, mais ela se torna descentralizada. Por isso que ele fala que a delegação também é um processo de descentralização. Tudo bem? Não são a mesma coisa, mas estão na mesma família. Ah, sim, muito interessante. Perfeito. Então, aqui reforçando o pessoal do EAD também poder ouvir, na delegação, eu deleguei para você determinada função, com autoridade, com poder para aquilo, mas o fato de eu ter delegado não quer dizer que aquela responsabilidade, que eu não também continuo responsabilidade. Há uma responsabilidade solidária. Você faz, você me presta contas e eu continuo respondendo por aquilo. Entendeu? Agora, se eu fizer a descentralização mesmo, eu tiro do meu cargo aquela função, agora é seu. Entendeu? Totalmente. E lógico, você vai prestar contas como você presta de qualquer atividade. Mas não é algo meu que eu peguei um canga para resolver comigo, entendeu? Para fazer aquilo lá, tá bom? 4 elementos que concorrem para acelerar a descentralização. Continuando aqui. Mudança e incerteza. Sim, quanto mais muda o ambiente, mais eu preciso de velocidade para atender, mais eu preciso de gente próximo do problema. Mudança e incerteza. Ok? Para que a solução do problema seja perto do problema, onde ele acontecer. Se o ambiente muda o tempo todo, eu não posso ter um processo muito burocratizado e lento de resposta, que tem que subir toda uma hierarquia para decidir e depois voltar. Não dá. Ok? E tempo de estabilidade. Peraí, Jó, você está sendo paradoxal. A incerteza, o tempo de incerteza e mudança me força a descentralizar. E o tempo de estabilidade também me força a descentralizar? Sim, mas repare que eu estou falando para certos tipos de processos. Tem processos que não mudam tanto o tempo todo. Então, esses eu posso descentralizar. Tem decisões, tempos de certeza e previsibilidade, colaboram para a descentralização, uma vez que possam existir várias atividades repetitivas
que podem ser delegadas. Aí sim, a administração por exceção cai perfeitamente aqui. Tudo que é rotineiro eu descentralizo e aquilo que foi exceção me trazem. Tudo bem. Então, o tempo de estabilidade me favorece descentralizar também. Mas o tempo de incerteza também. Porque aí são aquelas decisões que... Jossa, então você está roubando nesse jogo. Tu fala que a estabilidade, tanto a estabilidade quanto a incerteza me ajuda a descentralizar? Sim. Mas ambos também vão ter alguma ponta de influência para a centralização. O que pesa é o seguinte, em que nível o que eu vivo, a situação que eu vivo, me força na direção da centralização ou da descentralização. Muitas vezes está mais para cá do que para cá. Às vezes tem mais um aspecto do que o outro, ok? Ele só está alegando isso aqui. A descentralização também está muito ligada ao conceito de empowerment, que é o empoderamento. Pois empowerment ocorre quando um certo cargo ou pessoa recebe maior autonomia para tomar decisões relacionadas ao seu cotidiano. Vantagens da centralização, desvantagens da centralização. Vamos falar de centralização agora? Vamos lá? As decisões são tomadas por administradores que possuem visão global da empresa. Sim, a centralização, quem está tomando decisão para a empresa? O administrador, que está na cúpula, enxerga tudo. Ele tem uma visão muito melhor para decidir, pelo menos decisões que influenciam a organização como um todo, em aspecto geral, do que os outros que estão mais na ponta. Tomadores de decisão no topo são mais bem treinados e preparados do que os de níveis mais baixos. Ok? As decisões são mais consistentes com os objetivos empresariais globais, sim, porque toda decisão que eu tomar aqui na cúpula, que seja para a organização, ela tem que ter algum grau de alinhamento com o que eu planejei no nível estratégico, para a minha organização, no médio, longo prazo, enfim. Então a centralização, ela é legal. Pode não ser perfeita, mas ela também tem seu lado legal. Centralização elimina esforços duplicados de vários tomadores de decisões e reduz custos operacionais. Como assim? Quem me ajuda isso aqui a entender? Esse é complexo. Máquinas não... É interessante. Por exemplo, uma decisão simples, às vezes, comprar máquinas de Xerox. Se você descentralizou, cada setor tem a decisão de poder comprar o seu, então você compra aqui, você compra aqui. Aí eu tenho, numa determinada instituição, eu tenho 20 máquinas de Xerox, para poder, de repente, esse setor comprou porque ele precisava muito, mas ele tira 10 Xerox por semana. Tem outro que tira 100 Xerox por semana. Não era mais fácil você não comprar e ir lá tirar uma casquinha dele? Tira aqui essa Xerox para mim. Precisava comprar? Então, mas quando eu tomo decisão para o meu setor, eu não vou consultar o outro que ele tem. Eu vou simplesmente ver o meu lado. Enquanto quem está lá em cima sabe, não, mas estão pedindo, todo mundo está pedindo para comprar máquina de Xerox, vou comprar uma só, botar numa área lá que todo mundo vai recorrer a ela. Olha só. Né? E vamos lá, e se eu pensar numa organização divisionalizada, por exemplo, uma montadora de automóveis, aí você tem lá Ford, e você tem as várias fábricas como organizações independentes que são ligadas a uma matriz, que é a Ford, né? Então eu tenho a fábrica do EcoSport, eu tenho a fábrica do Fiesta, eu tenho a fábrica... Se cada um deles, por exemplo, se um esforço, uma campanha de marketing, a campanha de marketing do Fiesta, eu faço aqui, eu como gestor desse produto, eu tenho que pensar nisso. Agora, e se for uma campanha de marketing para vender todos os produtos da Ford? Eu vejo pelo nível global. Então, o global ele me ajuda a reduzir custos, porque eu posso fazer um esforço, uma campanha conjunta que vai facilitar a venda de todos os produtos, por exemplo. Então, a visão global reduz custos, ok? Agora, desvantagens da centralização. As decisões são tomadas na cúpula que está longe dos fatos. Aqui é clássico, né? Isso aqui é o mais... Você vai lembrar sozinho disso aí. Os tomadores de decisão no topo têm pouco contato com as pessoas e as situações envolvidas. Ele não vive o que está acontecendo. As linhas de comunicação da cadeia escalar provocam demoras e maior custo operacional. Por quê? A decisão precisava ter tomada agora. Aí, mas eu tenho que ouvir A, B, C, D, chegou na cúpula e decidiu, e aí sim vamos implementar. Isso pessoal, de prova, se é mais demorado, é mais caro. Tá? Isso pode cair em prova uma questão, qual é o mais caro? O mais demorado, o que dá mais trabalho, toma tempo.
Ah, qual o processo de seleção de pessoas é mais caro? Mas você sabe que determinado processo é mais demorado. Esse é o mais caro. Toma tempo. É mais gente trabalhando, você tem que pagar. Ok? 4. As decisões passam pela cadeia escalar envolvendo pessoas intermediárias, possibilitando distorções. As falhas da comunicação, né? O ruído, o telefone sem fio. Você vai falar uma coisa, chegar na outra ponta, não tem nada a ver. Ok? E acontece tanto isso aqui. Vantagens da centralização. Então, por que centralizar? Café, né? Não tome café ainda. Por que descentralizar? As decisões são tomadas mais rapidamente pelo próprio executor da ação. Então, eu estou aqui conversando com você, eu sou um gerente do banco, eu sou um atendente de telemarketing do banco, e você precisa ter, e eu vou lá e peço, é só um cartão que você quer? Então eu vou pedir, eu vou chegar na sua casa. É mudar o assim? Legal, olha só, você precisou de alguém que decidisse e providenciasse para mim. E não precisou pedir autorização, para autorização, é mais rápido. Vantagem da descentralização. O tomador de decisão são os que têm mais informação sobre a situação. Com certeza. Ele está direto com o cliente. Ele sabe o que incomoda o cliente. Às vezes é uma coisa que você escreve no papel para argumentar para alguém, que vai subir. Ele vai falar assim que aquilo não é nada demais. Mas você está lidando com o cliente, você sabe outros aspectos que tem no entorno. Não, olha, ele está quase cancelando a conta. Ele já teve problema disso antes. Então você está perto da situação, você sabe. 3. Maior participação no processo decisorial promove motivação e moral elevado entre os administradores médios. Isso aqui é realmente interessante. Acaba sendo um empoderamento, né, quando sai do nível mais, uma cúpula, desce para o administrador nível médio, uma atribuição que antes era da cúpula, ele se sente valorizado. Ok? Proporciona excelente treinamento para os administradores médios. Sim, porque o administrador médio agora está tomando decisões mais complexas. Isso é um treinamento e tanto. Desvantagens da descentralização. Então, a descentralização também não é mil perfeições. Está aqui, ó. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos. Porque eu estou decidindo aqui, só eu, e aí? Aí, de repente, uma decisão minha não se alinha com a dele. A gente não conversou. Por isso é necessário ter um gerente integrador, né? As organizações, todas precisam de um gerente que consiga passar por entre os vários setores. 2. Maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios. Então, há um custo de contratação, né? Melhor seleção e treinamento também. Risco de subobjetivação. Diferente do modelo da centralização, que o gerente tinha a visão global do todo, agora aqui no modelo descentralizado, eu posso ter um risco de focalizar apenas os objetivos departamentais do meu setor, enquanto os objetivos globais da organização ficam em segundo plano. Risco de subobjetivação. Os administradores podem defender mais objetivos departamentais do que os objetivos globais. 4. As políticas e procedimentos podem variar enormemente nos diversos departamentos. Fica uma organização meio que sem cara, né? Cada lugar tem um perfil diferente de trabalho. Meio complicado isso aí também. Descentralização e delegação de poder segundo Cury, página 210. Essa já é da parte 2, né, se não me engano. Tá, isso aqui vai entrar na aula sobre o Cury para os alunos das FESEX, tá? Para os alunos da EOP, eu coloquei isso aqui na apostila de vocês. Vocês já estão com a nova apostila, já tem. Tá. 3 perspectivas da descentralização. Existe a descentralização de natureza estratégica, estrutural e comportamental. Estratégica ocorre quando os problemas da estrutura, com base na função, fortemente centralizada numa organização altamente diversificada em termos de produto. Olha só, eu estou falando de uma organização, vamos entender cada termo que ele está falando aqui. Departamentalização de natureza estratégica. Ocorre quando problemas de uma estrutura com base em função. O que é uma estrutura com base em função? Vamos entender? É aquela estrutura que tem aqui, ó, a cúpula, e no segundo nível administrativo nós temos departamentos com as funções principais da empresa. Aqui seria a produção ou a fábrica, não é isso? Aqui o marketing, preocupado com vendas, visibilidade de produto no mercado. E aqui, por exemplo, o setor financeiro. Tá? E aí, aqui dentro, eu começo a fazer as ramificações específicas de cada setor. Tudo bem? Então, esse segundo nível administrativo aqui,
ele é, quando eu estou com o segundo nível administrativo baseado em funções principais da empresa, é chamado de estrutura, base em função. Tudo bem? Então, quando uma estrutura, base em função fortemente centralizada, porque essa estrutura, base em função é um modelo centralizado. Por exemplo, tudo ligado à produção só faz sair daqui. Tudo ligado a marketing só sai daqui desse departamento. E a organização, a cúpula como um todo, ela vai decidir para tudo. É um modelo mais centralizado, tá? Então, a descentralização de natureza estratégica. Estou falando que existem organizações que têm uma natureza estratégica centralizada e tem outras que têm uma natureza estratégica descentralizada. A gente já vai ver já o que é isso. Quando uma estrutura, base e função fortemente centralizada, numa grande organização altamente diversificada, em termos de produtos e mercados, provoca descentralização por produto. Quem me diz o que é isso? É transformar esse modelo em que modelo? Esse modelo base em função vai se transformar em um outro modelo, divisional. E aqui vamos entender que esse aqui é um modelo chamado base em função, ok? Base em função. E esse outro aqui é o modelo divisional que a gente vai fazer agora. Ele mudou a natureza estratégica dele. Como é que é o divisional? Eu tenho a cúpula, aí eu posso falar para você, por exemplo, isso aqui seria uma grande empresa do tipo U, unitária. Já viu aquela empresa enorme que tem tudo dentro de uma mesma fábrica? Tudo fica ali dentro daquele mesmo setor. Você entrou na fábrica, tem aqui departamento administrativo, financeiro, marketing, ali é o chão de fábrica, tudo no mesmo lugar. Isso é uma organização centralizada, inclusive em termos de atividade. Está tudo na mesma área, ok? O que é uma organização descentralizada? É a divisional. Eu vou dar exemplo das fábricas de carro, que são os mais clássicos que a gente pode dizer. Digamos que eu fale da GM, né? A Chevrolet, a General Motors. Então, eu tenho aqui, no primeiro nível, eu tenho o quê? A cúpula. Ok? A cúpula estratégica, né? E, no segundo nível, eu tenho quem? As fábricas dos carros. As fábricas têm uma relativa autonomia. Aqui vou dar um exemplo, aqui pode ser do Cobalt. Aqui tem a Spin. Aqui tem, o que mais? Onix. O que mais tem um carro Chevrolet? Cruze, que isso. Cruze, legal. Sabe o que acontece aqui dentro? Aqui, olha, aqui dentro, pessoal. Aqui dentro, ele vai ter um outro modelo, que pode ser base em função, por exemplo. Aqui ele pode ter a produção, que é a fábrica do carro. Aqui ele vai ter o pessoal do marketing. Aqui ele vai ter o pessoal do financeiro. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que cada um desse segundo nível, esse segundo nível aqui, é baseado em produtos, foco no produto. Um output específico. Esse é o modelo chamado divisional, quando o segundo nível administrativo dele é baseado em produto. Sabe o que acontece com essa estrutura? Esse nível aqui, ele é o alto da sub-hierarquia. É como se fosse uma empresa dentro da empresa. O alto da sub-hierarquia, o cruiser, a fábrica do cruiser, o gerente da fábrica do cruiser, ele tem que se preocupar com a produção do carro, com o marketing, com o aspecto financeiro. E a mesma coisa acontece no Onix, o alto da sub-hierarquia, Spin e Cobalt. Agora repare, a minha empresa ela estava aqui. Ela tinha a produção, a fábrica. Os produtos começaram a diversificar demais. Não dava para manter tudo numa mesma fábrica. Eu tive que montar fábricas específicas para cada produto. Uma empresa farmacêutica, digamos, ela nasceu só para fazer um determinado tipo de produto. Mas ela cresceu. Agora ela faz remédio para gente, remédio veterinário, aí começa a criar fábricas diferentes. A fábrica do analgésico tal, a fábrica da minha linha de produtos veterinários. E cada fábrica tem que dar conta de si. Ela tem que se preocupar com receitas e despesas, pagar tudo e ainda gerar um output de receita para quem? Para a cúpula. Então, quando eu pego uma estrutura base em função e faço com que ela crie uma diversificação maior em produtos,
ela tende a sair dessa estrutura para se tornar uma estrutura dividida de acordo com o produto, que é, vulgarmente, a gente chama de divisional, cujo alto da sub-hierarquia são fábricas independentes ligadas a uma cúpula. Um pouquinho tenso, né? Tudo ficou sério agora. Oi. Exatamente. A cúpula de produção. Cada uma produção diferente. E com a indústria farmacêutica, você vê isso aqui no Rio de Janeiro, né? Tem muita fábrica de farmacêuticas ali para Jacarepaguá, né? Não, calma, não quero chegar ali ainda não. Não, tem tudo a ver, mas você está a evolução disso aqui ainda pode ir para mais complexo ainda, só que a gente não vai chegar ali ainda não, tá? Já tá bom já, né? Isso aí. Oi. Isso é interessante a pergunta dela. Qual é o nome? Kátia. A Kátia perguntou, uma organização base em função pode se transformar numa organização divisional? Ela pode ficar com as duas estruturas? Pode. A verdade é que o alto da sub-hierarquia é uma fábrica independente. Aqui dentro ele gerencia como quiser. Pode ser base em função, pode ser o modelo funcional de Taylor, pode ser um modelo muito hierarquizado, pode ser um modelo totalmente orgânico, baseado em equipes, entendeu? Que não tem estrutura nenhuma de hierarquia nenhuma. Então, dentro dessa fábrica aqui, ele vai trabalhar como ele quiser. Agora, a gente sabe que se tratando de fábrica, por exemplo, nem que seja a linha de produção, ela vai ser um modelo burocrático. É um modelo totalmente repetitivo, com um trabalho já padronizado, entendeu? Respondeu? Vamos lá. Já dá para voltar para o nosso slide. A gente chama de slide, mas é PowerPoint, né? Tá aqui, ó. Então, a descentralização de natureza estratégica, ela é quando você sai de uma estrutura base em função, exatamente porque você, que era altamente centralizado, agora se tornou diversificado, e você passa para um novo modelo que é descentralizado por produto. Então, de base em função, eu passei a condição de divisional. Olha, não entendi. O staff. Olha, o staff ele pode existir em qualquer modelo, tanto no base em função quanto no divisional. Entendeu? O processo de descentralização estratégica, que é o que ele fala aqui, a descentralização estratégica, que tira você do modelo de base em função para o modelo de divisão em produtos, não é necessariamente um modelo que vai ser, agora por produto ele tem mais staff. Não, não necessariamente. Tá? Descentralização de natureza estrutural. É o produto direto da departamentalização, quando o trabalho geral da empresa é dividido, cabendo a cada órgão criado o desenvolvimento de uma parcela específica dos diversos critérios analisados nesse capítulo, inclusive citado em item transado. O que é isso? Por que ele botou assim? Eu botei ipsiliteres do livro, tá? Mas enfim, a descentralização de natureza estrutural é o seguinte, o trabalho antigamente ele era feito de maneira assim, eu fazia tudo. Eu sou o artesão, eu faço tudo. Quando a minha organização cresce, a gente vai dividindo o trabalho. Quanto mais divisão de trabalho, quando eu crio departamentos com finalidades específicas, isso é uma descentralização de natureza estrutural. Os departamentos são divisão do trabalho por atividades afins. Isso é uma departamentalização estrutural, é uma descentralização de natureza estrutural, ok? E a descentralização de natureza comportamental, quando em essência a descentralização traduz uma filosofia gerencial visando libertar o pessoal do estreito controle da dependência de altos centros de decisão, característica da organização hierárquica tradicional, gerando como resultado a força de trabalho um certo grau de liberdade para programar e dirigir suas atividades, sendo motivada assim para assumir responsabilidades, riscos do próprio... Sabe o que é? Essa descentralização, ela vai... Da maneira que ele botou muito aberto, né? Eu quero só fechar e comparar esses dois aqui. Enquanto aqui eu coloquei os trabalhos todos afins, todos no mesmo local, no mesmo departamento, tudo bem?
de certa forma, eu burocratizei o trabalho da pessoa. Que os trabalhos afins estão conjuntos. Aqui, eu posso, por exemplo, estar trabalhando com equipes. A equipe me dá liberdade e é uma descentralização de natureza comportamental. O perfil de trabalho é diferente, as relações são diferentes. Então, puxa uma seta e bota aqui, ó, modelos orgânicos, né, ou estruturas orgânicas, elas são descentralizadas em termos comportamentais. Eu saio do que era mecânico para o que é orgânico. Aqui, já na descentralização de natureza estrutural, eu estou saindo de um modelo centralizado para um modelo departamentalizado. Um modelo centralizado nas decisões, por exemplo, para um modelo mais descentralizado em nível departamental, melhor falar assim. Aqui eu saio do modelo altamente centralizado para um modelo descentralizado em nível departamental, em nível de departamentos. Posso fazer aquela comparação que você fez entre grupo e equipe? No de cima não coloca... Pode ser. Aqui eu vou ter vários grupos, ok. E aqui eu vou basicamente trabalhar com equipe. Sim, aqui são modelos orgânicos. Não, deixa eu te explicar. Quando eu coloquei aqui aquele modelo base em função, lembra que eu botei aqui assim? Tá, lembra do base em função, né? Base em função. O que acontece? Base em função, aqui no segundo nível administrativo, eu tenho departamentos da empresa. Marketing, produção, aquela coisa toda, né? Então, eu te congelei dentro de uma estrutura que te permite fazer um tipo de trabalho. É para esse tipo de trabalho que você está aqui. Por isso essa departamentalização. Ah, mas por que ela é uma descentralização? Porque eu já não tenho tudo aqui. Eu tenho que as decisões do marketing são aqui. Eu já é uma descentralização. Então, eu não fiquei com toda a decisão aqui. Eu descentralizei para os departamentos. E cada departamento cuida da sua caixa de trabalho. Tudo bem? Acontece que os modelos mais descentralizados e orgânicos, qual é a diferença do modelo burocrático para o modelo orgânico? Quem lembra? A gente já falou aqui? Não falamos ainda não? Não? Então vamos lembrar aqui, olha só. O que é um modelo orgânico? É o oposto do burocrático. Então, palavras para... Você pode botar aí, burocrático versus orgânico. Legal. O burocrático, ele tem aquelas várias características de trabalho mais padronizado, mais congelado, né? Cada um centralizado, o trabalho é repetitivo, sempre igual, não tem espaço para mudança. Formal, muito formalizado. Então, beleza, burocrático. Já o modelo orgânico. O orgânico vai ter várias palavrinhas que a gente vai botar. Ele é adocrático. Adocrático. O que é adocrático? Eita, como é que chama? Ó, vou apagar, obrigado. Me lembra como escreve o adocrático? Que eu... Obrigado. D, H, O. Tá. O que significa aqui, ó? Ad e OC, né? Aqui, agora. Então, significa o quê? Que os modelos orgânicos, eles são adocráticos. Há uma alta descentralização, há muito empowerment. Vocês sabem como escreve, né? Empowerment. Tá, às vezes não flui, mas há muito empowerment, empoderamento, as pessoas podem tomar decisão. Há muita descentralização. Os modelos orgânicos, anotou? O orgânico, ele é adocrático, ele é cheio de empowerment, ele é... começa a chegar no conceito de autogerenciável, autocontrolável, equipes multidisciplinares temporárias. Então, sabe o que acontece nesse contexto aqui? Eu paro com esse modelo caixa preta, caixa quadrada, né? Tudo quadradão. Eu passo a trabalhar com modelos mais orgânicos, seria como se fosse assim, mais ou menos. Entendeu? A ligação, a organização, como se fosse assim, circular. Quem é que manda em quem aqui? Sei lá. Quem é mais importante que quem? Não sei. Mas eu sei que essa aqui é a equipe número 1. Essa é a número 2. Essa que é números aleatórios. Mas eu sei que essa aqui é a minha equipe do projeto de um condomínio sustentável de prédios na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro.
Esse aqui, eu estou falando de uma empresa de construção civil que é conhecida por ser inovadora. Então, ele monta equipes diferentes para lugares diferentes, sempre trabalhando com inovação e design. E aí? Esse tipo de trabalho não vai ter muita burocracia. Ele vai ter trabalho sempre muito de equipe eclético, multifuncional, entendeu? Muitos talentos, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso, com aquele modelo livre? Que o livre, ele é orgânico, ele é descentralizado, as pessoas vão se encaixando nas suas competências e uma vai completando a outra, diferente daqui. Que eu antes tinha tudo centralizado na cúpula, mas agora não. Peraí, o marketing tem um departamento só para isso. A produção, entendeu? Então, tudo sobre marketing vai ser aqui. E aqui, quem cuida do marketing dessa equipe? É a própria equipe, ela é autogerenciável. Ela pensa, planeja, se necessário, contrata um staff ali para apoiar e dar um reforço em alguma atividade. Conseguiu? Até aquelas vantagens da descentralização, funcional, nas organizações orgânicas, a abordagem de processo assim é bem utilizada, as desvantagens, sabe? Nos modelos orgânicos. As desvantagens da descentralização que você citou, elas são bem minimizadas. Ah, sim. Porque assim, os modelos orgânicos são altamente descentralizados. Aí os próprios males, as mazelas da descentralização, acabam não sentindo tanto, porque elas são muito ajustadas, né? Mas ainda assim esses defeitozinhos acabam acontecendo, só que em menor escala. Mas acontece, por exemplo, você tem uma equipe, ela está desenvolvendo determinado trabalho lá para a Barra da Tijuca. Então, eles precisam de equipamentos e pessoal para isso. Mas uma outra equipe está numa outra área do Rio de Janeiro. Ela precisa também de equipamentos e pessoal para isso. Eles não conseguem, muitas vezes, se coordenar e falar assim, olha, tal dia, esse técnico dessa função vai estar aqui com a gente. Ou esse equipamento vai estar... É complicado, ele acaba tendo uma duplicação de pessoal, de equipamentos, isso acaba acontecendo. Em escala menor, porque eles se gerenciam mais, entendeu? Eles se falam, há muita comunicação lateral, que a gente falou lá. Tá? Aqui foi uma viagem de OSM, né? Vamos terminar só esse item para vocês irem almoçar, né? Então, olha só. A descentralização da natureza estrutural, eu saí de uma cúpula centralizada que decidia tudo, inclusive da área de marketing. Eles centralizavam tudo, as pessoas só executavam. Para uma descentralização que manda para os departamentos o que cada um faz. A departamentalização de natureza comportamental, ela cria uma ambiência de liberdade, empowerment, em que as pessoas se ajustam nos locais de trabalho para maior desenvolvimento das atividades. Aqui eu poderia dizer que são os modelos orgânicos. E aqui ainda assim os modelos de tipo base em função, que o departamento é o grande local onde concentra as atividades afins. Ok? Tudo bem até aí? Eu sei que ficou um pouco pesado, ainda mais para quem ainda não estudou SM, mas a gente vai chegar lá devagarinho, tá? Uma primeira apresentação. O pessoal da EOP, calma. O pessoal do SpaceX já está brincando no quintal, já está pulando amarelinha por aqui. Aqui vai pegar um pouquinho mais pesado, né? Vou liberar vocês para o almoço, que aí vocês relaxam um pouquinho. Semana que vem, mais mergulhos aqui em delegação de competências e etc.